A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos os profetas. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Shalom, meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe você grande e poderosamente neste dia. Que esta palavra possa tocar o teu coração e que Deus possa tocar você através desses poucos minutos em que nós iremos falar algo relacionado à palavra do Senhor. Eu queria tomar aqui um texto como base, lá em Romanos capítulo de número 11, versículo 29, que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. No Salmo de número 68, versículo 18, aquele salmo diz que os dons, eles são dados até aos rebeldes. Então, eu gostaria de falar sobre esse assunto. Espero que Deus possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra nesta manhã e possa tocar você através desses poucos minutos em que iremos falar a respeito deste assunto. Então eu queria falar aqui um pouco a respeito de dons, né? Hoje nós estamos vivendo uma era onde os dons, né, têm se manifestado. Muitas pessoas têm usado os dons, mas esses dons têm sido usados de uma maneira desordenada, de uma maneira contrária às Escrituras, né? E nós temos que entender que a palavra de Deus, a Escritura, ela diz que os dons e a vocação são sem arrependimento. Uma pessoa, ela pode ter um dom, ela pode cantar que nem um anjo, mas ela pode mentir como um demônio, né? Ela pode pregar como um pregador, mas pecar como um pecador. E por que isso? Porque o dom, a pessoa recebe sem arrependimento. E o que é um dom? O dom é uma dádiva. O dom é um presente dado por alguém, certo? Então olha só. Então quando alguém tem um dom, foi um presente que ele recebeu da parte de Deus. Ele recebeu aquilo porque Deus deu a ele. Mas o dom não é a pessoa. Não é a pessoa. O dom é o presente que a pessoa deu a alguém. Eu não posso considerar esse presente, esse celular, se eu tivesse ganho como um presente de alguém, eu não poderia considerar esse presente como a pessoa que me deu esse celular. Então esse celular aqui, ele não é mais importante do que quem me deu esse celular. Vocês estão entendendo? Então olha só. Então o dom é algo que as pessoas receberam, mas elas recebem isto sem elas se arrependerem. E o que acontece? Hoje, os dons têm sido usados de maneira desordenada dentro das igrejas. E o apóstolo Paulo, a gente vai lá para o livro de Corinto, quando no capítulo 12, e ali fala sobre os dons do Espírito. E ali houve uma desordem dentro da igreja. E o apóstolo Paulo vai para colocar as coisas em ordem, porque os irmãos ali estavam usando os dons desordenadamente. Então, o nosso Deus, o Deus eterno, ele não é um Deus de organização, ele é um Deus de ordem. Tudo segue uma ordem. Então, as pessoas hoje, elas preferem ter o dom, e pelo fato de elas terem o dom, elas imaginam que ela tem
aquele que as deu o dom. Mas o dom não é a pessoa, é o presente, é a dádiva que nós recebemos de Deus. Então, o dom não leva ninguém para o céu. Uma pessoa que tem dom, ela pode cantar como um anjo e mentir como um demônio. Uma pessoa que tem um dom, ela pode pregar como um pregador e pecar como um pecador. Então, o dom não leva ninguém para o céu. Muitas pessoas com dons, elas irão, muitas delas, ela mesmo com o dom, mas elas não serão salvas, porque elas inverteram as coisas. E é o que tem acontecido hoje. As pessoas, elas querem ter o dom, mas elas não querem ter o doador do dom, que é o Espírito Santo de Deus em nossa vida. E olha só, poder sem caráter é diabólico. Uma pessoa que tem poder sem ter o caráter de Cristo nela, aquilo é diabólico. Você sabe por quê? Porque o poder é algo que corrompe as pessoas. Se elas não tiverem um caráter para elas usarem o poder, para elas usarem a influência delas sobre as pessoas, aquilo é diabólico, aquilo vai corromper aquela pessoa. E ao invés daquela pessoa atrair as pessoas para a palavra de Deus, elas irão atrair as pessoas para si mesma. E aí é que é o problema hoje. As pessoas estão atraindo as pessoas para si, homens que têm dons hoje, eles estão usando essa influência para atrair as pessoas para si e não estão conduzindo as pessoas para a palavra de Deus. Agora, existe uma diferença entre dom e fruto do Espírito. E fruto do Espírito. Você pode ter um dom sem ter o Espírito Santo, porque o dom é o presente que o Espírito Santo dá a você. Sabe? Mas agora olha só, o fruto, você nunca produzirá frutos se você não tiver o Espírito Santo de Deus em você. E os frutos do Espírito, ele leva você, esses frutos, eles só aparecem em sua vida quando o Espírito Santo de Deus está em você. Porque olha só, lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo 30, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Agora olha só, o Espírito Santo, uma pessoa selada com o Espírito Santo, aquele selo é até o dia da redenção. Eu vejo hoje muitas pessoas dizendo que tem o Espírito Santo porque elas falam em línguas, porque elas profetizam, porque elas oram e as pessoas são curadas. Mas isso não é evidência de que você tem o Espírito Santo. Essa não é uma evidência. Porque eu vejo muitas pessoas hoje fazendo todas estas coisas, mas elas não têm uma vida transformada. Eu vejo pessoas falando em línguas, em cultos, dentro do sistema organizado. Vamos supor, você vê ela amanhã, hoje ela falando em línguas, mas amanhã você vê ela se portando contrário às Escrituras. Ela não se submete à palavra de Deus. E uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela estará rendida a Deus. Ela será guiada em toda a verdade de Deus. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou isso, que a evidência do Espírito Santo em uma pessoa seria realmente de que essa pessoa iria crer em toda a palavra de Deus, em todas as Escrituras. Ela não iria rejeitar nada do que a Bíblia diz.
porque o Espírito Santo nos dirige em toda a verdade de Deus. Então o fruto é diferente do dom, porque uma pessoa só pode produzir o fruto se ela estiver na videira verdadeira, que é Cristo, que é a sua palavra. Então, se a pessoa ela não estiver na videira, se as varas, se os ramos não estiverem na videira, esses ramos que somos nós não poderemos produzir frutos. As pessoas podem fazer várias manifestações de dons do Espírito, com poder, sinais e maravilhas, mas isso não é a evidência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. A evidência do Espírito Santo na vida de um homem, de um servo de Deus, é de que ele vai produzir frutos e frutos de justiça. Ele irá se portar de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. E as pessoas hoje estão indo para as suas organizações, para os seus sistemas, e lá elas manifestam algo do Espírito, como por exemplo um dom, mas em seguida, lá na frente, elas estão envolvidas com tudo aquilo que o mundo tem. Elas estão se assemelhando ao mundo, com as coisas do mundo, elas estão tomando o modelo do mundo, o exemplo do mundo, tudo aquilo que o mundo lhes oferece, essas pessoas estão recebendo e elas estão vivendo, andando lado a lado com o mundo. E um servo de Deus, um servo de Cristo, um homem nascido de novo e uma mulher nascida de novo do Espírito Santo de Deus, porque você não nasce quando você se une a uma igreja. Não. Essa é um entendimento, uma compreensão contrária. Não é quando você se une, porque a salvação ela é um processo. Ela é um processo. Então, e nem você recebe o Espírito Santo quando você se une àquela igreja, faz a sua confissão de fé, você não recebe o Espírito Santo ali. Porque a salvação ela é um processo. E o primeiro processo da salvação é a justificação. É o processo pelo qual o homem é tirado do mundo, da lama do pecado, mas o homem ele é tirado de lá, ele é justificado, mas quando ele vem para aqui, ele precisa ser limpo. E esse processo da limpeza se chama de santificação. É o processo pelo qual o mundo, o pecado é tirado de você. Você é limpo. Você tem que passar por esse processo de limpeza. E quando você é limpo, quando Deus reconhece a tua fé, aí o Espírito é dado a você. E quando você recebe o Espírito Santo de Deus, você é selado até o dia da redenção, até o último dia da sua vida. E alguém que é selado com o Espírito Santo, você é selado na alma. Na alma. E nada de fora pode entrar em você, porque você está selado. Você está selado, nada pode entrar, nada de fora pode entrar, porque o Espírito Santo, ele mantém afastado de nós todas as ervas daninhas, todo o pecado, tudo aquilo que o mundo, que o pecado é lá fora, não pode entrar em nós. Por quê? Nós estamos selados. Porque agora o Espírito Santo está fazendo morada em nós. Nós somos morada do Espírito Santo. E eu digo para você uma coisa: nada de fora pode entrar aqui em você. Claro que você vai ser tentado, você vai ser provado de muitas formas, mas você vai vencer, porque o Espírito Santo, a vida de Deus, a natureza de Deus está em você. A sua natureza foi tirada e você recebeu uma nova natureza. A natureza de Deus, a natureza do Cordeiro, o Espírito Santo, a vida de Deus em você. E agora aí você vai produzir os frutos que você irá produzir, irão aparecer. E agora um homem com o Espírito Santo, ele nunca irá atrair as pessoas para si. Porque agora ele tem o caráter de Cristo, ele tem a mente de Cristo, sabe?
É Deus vivendo através, Deus vivendo esta vida que nós vamos viver, agora não é nossa. Cristo estará mostrando em nós esses frutos em nossa vida, mostrando em nós, fazendo refletir em nós tudo aquilo que Ele é. Tudo aquilo que Ele é. E Jesus é santo. Sabe? Jesus é santo. Então, quando nós vemos alguém que diz que tem o Espírito Santo, que diz que tem um dom, mas esta pessoa não está andando de acordo com as Escrituras, de acordo com a palavra de Deus, isso não é o Espírito Santo. Essa pessoa está enganada, redondamente enganada. Então, a única maneira de você produzir frutos é se você tiver o Espírito Santo em você. Se você não tiver, você não produzirá frutos, porque você precisa estar na videira, você é a vara. A vida da videira precisa estar correndo nos ramos, sabe? Agora a árvore, o ramo que não produz fruto é cortado e lançado no fogo. Então é diferente. Então, isso é muito maravilhoso, né? Porque há várias concepções com relação a isto. E eu queria falar um pouquinho a respeito disso. Não sei se fui tão claro, né, com relação a isto, mas aquilo que Deus colocou em meu coração, Deus sabe o que está aqui dentro de mim, e aquilo que está dentro de minha alma tentei passar aos amados irmãos para que as pessoas possam ser abençoadas.